Espíritos, estou eu aqui com vocês novamente, Antônio Neto, ou Neto Silva, chamem do que quiserem. Importante é estarem me chamando, né? Não sendo minha sogra de preferência, que não me chame. Pessoal, pensando com meus botões, né? Como o brasileiro tem a memória curta, né? Uma memória curtíssima, mas esquece rápido das coisas. Enfim, pensando com meus botões, Michael Jackson e Gugu Liberato. Duas discrepâncias tremendas. Lógico, um acidente, né? Um pulou de ponta, o único jeito daquilo ter acontecido é ele ter pulado de ponta, né? Num móvel da casa, e o outro estava dentro de casa e teve uma overdose com seus calmantezinhos ali, que seria o Michael Jackson, né? Até aí tudo bem, né? O que tem a ver isso tudo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por enquanto, nada a ver. Tem mais do que vocês pensam, gente. Eu afirmei para vocês que os protocolos americanos foram todos quebrados no caso Gugu. E vocês esqueceram de como foram os procedimentos no caso do Michael Jackson. Michael Jackson, mansão, um médico também dentro de casa, como a sua mulher. A mulher do Gugu era médica também. Foi chamado, a partir do momento que se declarou ali que ele estava passando mal, foi chamado a ambulancinha junto com a polícia. Fizeram todo um procedimento e olha que estavam ali simplesmente averiguando um fato de um possível acontecido. Não cogitava-se maiores problemas, cogitava-se apenas um ataque do coração, e a polícia estava ali dentro. Maiores procedimentos foram feitos, autópsia, médicos, e chegou-se até a condenação do médico em si, que chegou à consideração aonde o médico havia sido culpado por deixar fazer o que ele fez, ou enfim, né? Não vamos ao caso. O que vem ao caso é todo o procedimento que eu quero que vocês lembrem que foi feito com o Michael Jackson. Alguém tirou o Michael Jackson de casa rápido, colocou dentro do carro e jogou dentro de um hospital de uma hora para outra? Não, porque não funciona assim lá e nem pode funcionar. A ambulância tirou o Michael Jackson e a polícia não chegou atrás? Não. Aconteceram da mesma forma, a casa ficou aberta o tempo inteiro, fizeram todas as perícias, inclusive até de tapete do que tinha para fazer ali fizeram. No caso do Gugu é um silêncio total, não fizeram nada, não existe nada, ninguém lá fala nada, como se não tivesse acontecido nada, e vocês ainda acham que não tem alguma coisa errada nisso aí. Para fazer toda uma movimentação onde para-se várias instituições governamentais, a coisa tem que ser muito grande. Basicamente, o Gugu sempre teve uma vida misteriosa, sempre teve uma vida reservada. O Michael Jackson, nós vimos vários escândalos no decorrer do tempo, onde aquilo parecia muito formulado, que eram escândalos aonde parecia coações, e ele quis botar a boca no trombone bem no finzinho. Lembram bem de uma entrevista dele falar de algo maléfico, de falar de um pessoal maléfico, uma entrevista, mas ele não conotou quem todo mundo conotou que seria a indústria, a mídia e etc, mas nunca soube quem. 3 meses depois aconteceu que aconteceu com ele dentro da casa, e teve todos os procedimentos, todos os protocolos americanos foram cumpridos. A casa do Michael Jackson era ainda mais fechada do que a do Gugu, que a do Gugu era totalmente aberta, e tudo foi cumprido à risca ali. Agora, já o caso do Gugu, totalmente diferente de qualquer caso que existe nos Estados Unidos. Não tem ninguém falando um A, um B, um C. Os funcionários do hospital se calaram, os médicos se calaram, todos se calaram, ninguém fala nada.
Por que não tem câmera? Colocaram um suposto boato na internet que a polícia de Orlando está investigando o caso Gugu. Está uma pinóia, porque primeiro não tem mais o que ser investigado. Eles voltaram para a mansão posteriormente a família, depois se houve alguma queda de algum local, que eu duvido muito, já foi reformado, já foi retirado, já foi limpado, já foi tudo colocado nos seus devidos lugares. Segundo, que não houve esse comunicado, e quando há esse comunicado, há sempre um respeito diplomático, onde um presidente avisa o outro, onde a imprensa é comunicada, e a própria imprensa não quer cobrar nada disso, está todo mundo calado. E vocês ainda estão aí discutindo, vocês ainda aí estão achando que o problema é a família do Gugu, que o problema é a mulher dele, é os filhos, é a herança, eu não sei o que. Não, gente, isso aí só criou o subterfúgio em si. Mais um boi de piranha, como eu disse no vídeo do Gugu, em cima de outro boi de piranha. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. E para vocês que não entendem o que Lula tem a ver com o Gugu, nadinha, mas eu já expliquei para vocês. O Lula tem a ver conosco, o PT tem a ver conosco, os partidos políticos têm a ver conosco. Uma ascensão midiática do Lula, cai as bolsas de valores, cai o dólar. Isso não é interessante para ninguém. O ano que vem haverá coligações, e mais virão, e outros virão, e mais virão, e outros virão. Basicamente, houve uma ascensão de pessoas, e vocês não notaram que quando estourou o escândalo da JBS, né, do gado, estava todo mundo correndo para onde? Para os Estados Unidos. Será por quê? O Brasil tem um tratado com os Estados Unidos de extradição. Por que eles estavam correndo para os Estados Unidos quando estourou o escândalo do Mensalão? Por que os artistas, por que a maioria dessas empresas, a Vale do Rio Doce, por exemplo, que forjou, né? Basicamente hoje dá para ver isso, uma queda de barragem, porque lá foi uma manobra do tamanho do Brasil para desativarem todas as indústrias da Vale do Rio Doce, para falar que todas estão comprometidas, porque vão desativar as fábricas aqui da Vale do Rio Doce. Todo mundo já está sabendo disso, já começou para tudo quanto é lado, né? Várias empresas americanas saindo do Brasil. O que esse pessoal sabe que a gente não está sabendo? O que vai acontecer que eles estão saindo daqui correndo e nós não estamos sabendo? Por que pessoas que sempre lidaram com a violência, sempre lidaram com o meio político muito mais hostil do que existe hoje, artistas e etc e tal, saíram do Brasil a convite, ganhando inclusive mordomias nos Estados Unidos, que não dá para entender? Tudo ao mesmo tempo, coincidências? Eu quero que vocês pensem nesse vídeo apenas isso. 2 acidentes, né? Vamos colocar assim: Michael Jackson, duvidoso, Gugu, duvidoso, apesar de ser totalmente diferente que foi o legado dos dois. Ambos são duvidosos. Mas quais foram os procedimentos adotados pelos americanos, pelas autoridades americanas, no caso Michael Jackson? E qual foi os procedimentos adotados no caso do Gugu? Porque as informações, gente, não param de ter contradições. Já há informações em que o suposto hospital já estava esperando o Gugu um dia antes. Como? Por que uma junta médica de algo que já não tinha mais como? Por que mais um médico brasileiro para enfatizar para nós que não havia nenhum procedimento a ser feito em cima de papelada? Mas ele viu o Gugu em cima de aparelhos, não viu um machucado em si, não viu o que aconteceu em si. 3, 4 dias, 2 dias depois, 3 do que tinha acontecido. E vocês ainda estão achando que o negócio é a mulher do Gugu, que é os filhos, etc. O Gugu apenas tinha uma vida diferente que cogitaria tudo isso para nós.
E não passou, gente, não foi só um boi, não foi só uma boiadinha pequena do outro lado enquanto todo mundo se distraiu não, viu? Passou, foi muita boiada do outro lado que nós não vimos. Tanto que vocês preparem o bolso aí para janeiro, fevereiro, março, que a gasolina vai subir um pouquinho e vocês nem vão ver. Basicamente o dólar teve um aumento de 4,35, ninguém viu também, e por aí vai, né? E vocês ainda acham que a massa em si não mexe no sistema financeiro de vários países. A questão não é mais o imperialismo, vocês não estão entendendo isso, nunca não é mais dominar o mundo em si. A questão hoje em dia, pelo que todos os países estão lutando, chama-se sobrevivência. Estão em Tóquio fazendo manifestações, já começou, vai começar para tudo quanto é lado, porque começa a faltar o básico, começa a faltar aquilo que a gente coloca dentro de casa, e quando começa a faltar, os preços começam a subir. E é isso, é o começo de tudo. Pensem, de um lado do Gugu, do outro Michael Jackson, ambos dentro de casa. Quais foram os procedimentos adotados nos dois casos? Lembro vocês que foi transmitido, não precisa de acreditarem em mim, que o Michael Jackson estava sendo levado de ambulância e sua polícia já estava dentro da casa. Não havia qualquer conotação de assassinato, de culpabilidade, era apenas um infarto e eles tinham que conferir. Imagina uma queda de cabeça num móvel. Eles não teriam que conferir. Por que não foi feito isso? Quem pode mexer em estruturas desta maneira? Só pessoas bem mais acima, bem fortes. Pensem nos dois casos e vocês vão de novo começar a juntar as peças. Vou ficando por aqui. Até a próxima, gente.